novo tempo, Código Aberto. Muito bem, começando mais um Código Aberto, todo mundo aqui com a gente, acompanhando a nossa programação, a Sandrinha. Vem cá, Sandrinha, senta aqui também, Sandrinha. A Sandrinha tá aqui entrando nos estúdios, é até 10h30, mas ela já tá querendo ver quem é que tá respondendo a sua ansiedade ali, né, Sandrinha? Então vamos lá, ela quer saber quem é que vai levar pra casa o kit. Muita gente agora ouvindo a rádio para poder acompanhar o nosso Código Aberto, e nós tivemos aí um probleminha. Um dos nossos amigos que foi anunciado, o Romário, acabou de ter que entrar numa reunião e ele não estará conosco provavelmente, a menos que a reunião acabe, mas o nosso amigo Kênio já está aqui afiadíssimo para a gente poder recapitular o que a gente aprendeu ao longo dessa semana. E já tá dando saudade, gente. Já tá dando saudade essa lição incrível, maravilhosa. E a gente pôde aprender muito com dois personagens, né, Kênio? Neemias e Esdras. Grandes homens de Deus que passaram por situações muito análogas àquelas que nós temos hoje, né? Dificuldade, igreja com problema, casamentos que na verdade não foram bem feitos, pessoas que se afastaram, se apostataram, mas nós vamos aprender no tema de hoje, no programa de hoje, a lidar com situações, tá? E aí vai vir uma pergunta já aqui no nosso programa: será o que aconteceu lá se aplica ao que nós temos hoje? Alto lá, calma aí, são contextos diferentes, exatamente, tá? Mas a gente vai chegar lá. Bem-vindo, meu amigo Kênio Pantoja. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Estamos aqui animados para mais esse estudo desse dia. É verdade. Bom, o nosso estudo de hoje, né, vai aí, na verdade, eu acho que vai ser uma sequência do que a gente estudou na semana passada, né? Só que vamos aqui entrar com mais textos. Nós estudamos praticamente Esdras 8, 9 e Neemias 13, né? Foram os textos principais, tirando alguns também que nós tivemos aí de Deuteronômio. Então a gente vai agora poder compreender um pouquinho mais desse assunto tão impactante. Mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto, nós vamos orar. Eu quero convidar você a orar com a gente agora. Vamos orar? Depois você encerra orando aí. Okay. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos imensamente pelo teu poder, pelo teu amor. Queremos te pedir que o Senhor venha nos orientar nessa hora, para que falemos da tua palavra com sabedoria, para ajudar as pessoas que estão ainda com alguma dificuldade para compreender. Amém. Abençoe o Kênio, a mim, abençoe a todos que nos acompanham nessa hora. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, Kênio. E você aí, amigo ouvinte, vou fazer até o seguinte: quem quiser participar hoje com a gente, sinta-se à vontade aí, né, para mandar a sua mensagem e tal, caso você queira. Se bem que o povo fica mais quietinho nessa hora, só quer saber, né? Só quer ouvir. Só quer escutar. Kênio, o tema foi lidando com mais decisões. A gente viu aqui decisões incríveis, né? A gente começa aqui com Neemias, capítulo 3, sequência do que a gente estudou, mas me permita, eu vou inverter. Ok. Vou inverter. Vamos pegar primeiro Esdras, porque foi o primeiro fato, né? Esdras foi primeiro que teve um problema parecido com o que Neemias teve. Lá na parte de terça-feira, no capítulo 9, vamos ler aqui, você ouvinte acompanha com a gente. Eu até deixei meio que aberto aqui na minha. O capítulo 9 mostra pra gente, na verdade eu falei 8 lá, né? Mas é o 9 e o 10, tá, gente? Que a gente tá aqui analisando. Eu realmente troquei aqui. Então é o 9 e o 10 de Neemias, tá? Então o 9 é o que mostra aqui o que realmente aconteceu, né? Chegou ao conhecimento dele que estava havendo coisa errada ali, né? Os sacerdotes, o povo, os levitas, eles não tinham se separado daquelas mulheres pagãs. Não foi isso que aconteceu? Isso. E aí entra Esdras agindo de forma importante. Ele reage primeiro a isso que chega para ele, essa informação. E o que ele faz ali para poder fazer com que o povo entendesse a sua gravidade, né? A Bíblia fala aqui no verso
4, eu achei interessante, o verso 3, ele diz assim: ouvindo eu tal coisa, ou seja, que eles estavam ainda se envolvendo com as mulheres pagãs e tudo mais, diz que, aqui o verso 3, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Aí o verso 4 diz aqui: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam as palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Mas eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Uma palavra aqui que a gente destaca nesse verso 4 é a palavra tremiam. A gente percebe aqui que aqueles que foram falar com Esdras eram pessoas que tremiam diante da palavra. Esse tremer significa o quê? Respeitar? Seguir? Acho que os dois, né? Respeitar, seguir, saber a gravidade da situação. Saber que essa situação começou não por quem não era... Tipo assim, por quem menos ele esperava. Que eram os líderes. Exatamente. Então os líderes chegam com ele e dizem assim: olha, nós não nos separamos, ou seja, nós não fizemos o que era para ter feito. Então eles, como líderes, eles precisavam ser um exemplo para o povo e eles precisavam escolher de forma correta para que o povo não viesse sofrer por aquele exemplo, né? Então os líderes aqui chegam e falam para ele: olha, nós agimos errado e nós reconhecemos. E nesse momento eles tremeram diante da gravidade da situação. Até porque eles começaram a ter mais contato com a palavra de Deus, que antes eles tinham perdido. O próprio Esdras foi um escriba, alguém usado para isso, né? Para orientar o povo, na verdade. Então veio o conhecimento do erro, então agora você sente necessidade de corrigir. Agora, a verdade é que quando Esdras ele ouve aquilo, ele fica atônito, né? Aqui diz ele fica atônito, e o verso 5 diz que ele se coloca de joelhos, e ele também faz algo aqui que é interessante. Ele rasga as vestes dele, o manto também, e estende as mãos para o Senhor Deus e faz uma oração poderosa. E na oração dele, ele não fica ali dizendo: Senhor, esses aí erraram, eles são errados, Senhor. Ele diz: eu errei, nós erramos, né? Ele se coloca ali também como participante do erro, embora ele não tenha cometido esse erro. Ele faz uma oração daquelas, e a atitude dele de humilhação, né, de choro e tudo mais, faz com que, aí entra o capítulo 10, que os israelitas fez com que eles fossem tocados, né? Pela atitude dele. E eles reconheceram o erro. E o que eles fizeram a partir daí? Aí começou o processo de mudança, né? Então foi uma mudança até assim um pouco drástica, né, Diógenes? Sim. Que a gente vê na lição que ele sugeriu, ou seja, eles concordaram em se separar, né, das esposas, e alguns já tinham filhos com as esposas. Então eu acho que eu já estou indo para outra parte da lição, mas a lição ela vem relatando isso, que isso foi uma consequência. E o interessante é que os escribas, ou seja, as pessoas que escreviam, né, que relatavam ali escrevendo, eles não colocaram aquilo como uma separação, ou seja, um divórcio. Porque aquilo não era considerado aos olhos de Deus como um casamento. Ou seja, aquela situação ali, eles se separaram. Se a gente colocar hoje divórcio, como a gente conhece hoje, na época, eles escreveram um termo que não significava divórcio. Eles usam uma palavra ali, claro, que a gente não conhece, mas é a palavra badal, né? Que é separar, e também eles usam uma palavra chamada yatza, que é a palavra despedir. Exatamente. Como você falou, aos olhos de Deus, aquela união não era uma união aprovável ou aprovada por Deus. E Diógenes, só um parêntese aqui. Essa é que você falou com bastante ênfase e que a gente deve chamar atenção.
a responsabilidade de um líder que teme a Deus. Então, Esdras aqui ele estava representando um líder temente a Deus e que viu uma situação errada e que agiu de forma à altura, rasgando a sua roupa, tirando a sua barba, ou seja, representava ali algo tremendo de contrário à vontade de Deus. Sim. E a gente tem que ter líderes assim, né, Sem Jorge? dúvida. Que eles possam se escandalizar realmente com a situação de erro. Não criticando, não ridicularizando, mas sentindo isso que Esdras sentiu. Né? E orando em favor do povo para que o povo reconhecesse o seu erro. Você disse aí uma coisa interessante, né? Pessoas como Esdras, né? A gente olha assim, se a gente pegar só a primeira parte, a gente pode até achar que ele tenha ficado muito chateado e tal, e como ficou, mas a gente esquecer que ele orou e a forma como ele orou, vai ficar algo meio que incompleto, né? Porque ao mesmo tempo que ele ficou atônito com a atitude dos líderes, né? Com o pecado e mostrou a gravidade do pecado, ele também se solidarizou, porque foram eles que procuraram ele, né? Para contar. Então, assim, eles estavam dispostos a mudar. E também, ao mesmo tempo, ele sabia que não seria uma atitude muito fácil, né? Você imagina, muitos tinham já filhos, já estavam vivendo com essas mulheres há algum tempo, mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que era grave. Continuar no pecado após conhecimento era pior ainda. Porque imagina a situação. A lição vem trazendo, e acho que vou até para outra parte também, vem dizendo que a própria raiz messiânica, ou seja, o próprio nascimento de Cristo poderia ser afetado com aquela relação. Sim. Então imagina um líder hoje que vê uma situação acontecendo, não, isso aí não tem problema, deixa assim como tá, vamos continuar, deixa como tá. Abafa o caso. Abafa o caso. Então imagina quanta consequência trágica teria para o próprio Messias, né, se aquela situação acontecesse. Interessante aqui, eu pulei sem perceber, né, ainda sobre esse assunto, quando ele descobre ali, ele sabe de tudo, diz que ele não só rasga as vestes, mas também ele arranca os cabelos da cabeça e da barba. Veja a atitude dele, né, de impugnação, né, de insatisfação com aquela atitude deles, né. Então ele estava ali demonstrando uma atitude que mostra quanto aquilo era grave. Agora, vamos pegar o seguinte... o povo se arrepende, né? O capítulo 10 mostra isso, que aos poucos ali eles vão expulsando aquelas mulheres e tal. Isso. Só que nós temos um problema muito sério. O tempo passa, passa, e a gente sabe que o tempo passa e alguns ali começaram a se envolver com outras mulheres pagãs. Talvez até a lição diga, não é algo que a gente possa afirmar, porque o próprio livro não mostra isso, não é claro, mas é bem provável que alguns dos judeus até tenham procurado as suas esposas de novo. Né? As que não eram esposas, né, mas aquelas suas mulheres, e volta para elas, né? Eles perdem o temor e voltam a se envolver novamente com elas. Olha só a gravidade, né? Enquanto ele estava ali, conversou, a atitude deles foi correta. Vamos nos afastar. Eles mesmos tomaram a decisão. Mas o tempo passou, aí a carne volta de novo, perde-se aquele primeiro amor, vamos voltar para as práticas erradas. Isso para a gente tem uma lição importante, né? Exato. Olha, a gente tem que fazer acho que você ia entrar depois, mas a gente tem que fazer aqui um paralelo entre essa época, né, especial da época de Esdras, e a lição fala isso, e entre aquele era um momento especial. A lição vem dizendo que as mães daquela relação, né, aquelas mães pagãs, elas estavam ensinando os seus filhos outra língua, que não era a língua que os judeus falavam, ou seja, a prática, a leitura da Bíblia, a leitura da Torá, que era a Bíblia da época, né, estava totalmente comprometida. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como você falou agora, esse momento era um momento especial. Tipo, você tem uma relação com uma pessoa que não é da mesma fé. Eu vou separar
a Bíblia, Paulo vem dando uma orientação. Disse, olha, a mulher, ela santifica o homem. Né? Eles vêm falando sobre isso. Então, a mulher, ela pode, com seu jeito, ou então o marido, ele pode santificar essa relação. Mas nesse caso aqui era um caso específico, onde precisava tomar uma decisão drástica, e a decisão foi separar. E em relação a isso que tu falou, quando eles voltaram a pegar as mulheres de volta, né? Então, a lição vem colocando um paralelo entre nossos altos e baixos na fé. Então, às vezes, nós tomamos uma decisão favorável a Deus e aí decidimos eliminar muitas coisas que nos fazem mal, mas, de repente, vem de novo aquela fraqueza e nós voltamos àquelas velhas práticas. E, nesse caso aqui, se encaixa essa situação aqui, Diógenes, onde eles primeiro tomavam uma decisão firme, não vamos separar, mas depois relaxaram e voltaram de novo às mesmas coisas que eles faziam. Verdade. A gente, até eu inverti aqui, porque primeiro vem o caso de Esdras e depois vem o caso de Neemias. E no caso de Neemias, aí que se repete, né, essa mesma questão aí. E Neemias também tem uma atitude semelhante, né? Só que ele é um pouquinho mais rígido, né? Porque, veja bem, você primeiro faz a orientação, aí a pessoa comete o erro de novo, você tem que ser um pouco mais contundente. E a gente encontra aqui no capítulo 13 de Neemias, rapidamente, esse fato, né? Que diz, aqui do verso 23, se não me engano, vou ler aqui, ó. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, que eram, na verdade, aquelas mulheres que eram do povo mais inimigo de Deus, de Israel, né? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Foi o que você falou. Contendi com eles e os amaldiçoei. Aí, olha só, diz lá, Esdras só tinha arrancado a cabeça e a barba dele. Olha só o que Neemias faz. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Olha, queria que você explicasse aqui pra gente esse contexto. A gente pode imaginar ele batendo em todo mundo assim? Será que era isso que estava acontecendo? Se a gente for lembrar das lições passadas, quando eles abriram o livro da lei e leram, e aí eles fizeram um documento, fizeram um documento e eles assinaram, nós não vamos casar com pessoas que não sejam da nossa crença, ou da nossa nação. Da nossa nação, porque foi por esse motivo que nós nos tornamos cativos e por conta disso toda a desgraça aconteceu. Então agora eles estavam fazendo a mesma coisa, né, o que eles tinham feito. E agora vem a sentença, eles não tinham assinado um documento e dentro desse acordo previa as consequências. E a gente tem que lembrar que essa questão de a Bíblia traz, né, que ele disciplinou até com tirando a barba, tal, tudinho. Isso é uma coisa da cultura. Exato. Então, dentro dessa época, nessa cultura, era previsto isso, né? Hoje aqui seria absurdo uma coisa dessa, mas naquela época não. E também não foi com todos, né? Foi só com os líderes, né? Com os líderes que eram os mais culpados. Que eram os mais culpados dessa situação. Então, isso não foi nada assim extraordinário que não deveria acontecer, estava previsto já, né? E detalhe, né? A gente até viu na lição aqui, provavelmente ele, quando fez isso, ele proferiu ali para eles as maldições que estavam descritas aqui em Deuteronômio 28. Ali tem as bênçãos, mas também tem as maldições. Então ele fez isso. Não podemos imaginar que ele fez isso lá xingando palavrões, amaldiçoando as pessoas como hoje nós vemos aí as pessoas fazerem, né? Xingando, não. Ele fez aquilo como um ato de disciplina e ao mesmo tempo lendo as maldições escritas na lei, para que eles, vocês estão sofrendo porque vocês erraram, tá? Agora, vamos fechar aqui em poucos minutinhos que a gente tem, só destacando, né, que é muito diferente. Alguns podem falar assim, mas como é que pode? Lá na época de Esdras e na época de Neemias, eles mandaram as mulheres irem embora
provavelmente as mulheres voltaram para os seus pais, né? Para as suas nações. Hoje em dia, Paulo, você já até falou isso, ele não dá o mesmo conselho. Aí alguns falam assim, será que a Bíblia está entrando em contradição? Porque lá em Neemias e Esdras é dito para se afastar. E aqui Paulo diz que o cônjuge não se separe da mulher ou vice-versa, quem é incrédulo. Que fique se esse consentir em ficar. Porque a mulher ou o marido, enfim, pode ser santificado. A mulher, o homem pode ser santificado segundo a mulher. Não é verdade? Assim, qual é a diferença aí? Primeiro a gente tem que entender que Deus, Jesus, né, o Espírito Santo, ele quer a nossa felicidade completa. Ele quer que você no seu casamento, você no seu relacionamento de namoro, que você seja feliz. Deus, ele quer a sua felicidade. Mas ele sabe que em determinadas situações, em determinados relacionamentos, você não vai ser feliz. Desde o namoro, desde o primeiro momento, já dá para perceber os sinais de um relacionamento que não vai dar certo. Então, e você sabe, né? Você deve saber quais são os sinais, né? Às vezes uma pessoa mais dura, uma pessoa que não te trata bem, enfim. E na situação, hoje e no tempo de Esdras, como nós falamos, era um momento crucial para a nação que estava saindo de um cativeiro. Agora eles precisavam eliminar tudo que fosse necessário para que aquela nação pudesse dar certo. Então, a responsabilidade deles era muito grande naquela época. Imagina, você tem o seu filho ou sua filha, a pessoa que você mais ama, você colocaria ele para ser cuidado por alguém que você não confia? Claro que não. Então, nesse momento, os judeus, os israelitas, estavam deixando os filhos, deixando aquela geração que estava crescendo ao cuidado de quem era pagão, ou seja, de quem adorava deuses que não eram contrários. Então, hoje, aí você pode ver, poxa, mas a minha relação não é da mesma religião. Aí você tem que colocar a sua vida na mão de Deus, tem que pedir a orientação de Deus e tem que dizer, Senhor, me santifica para que eu santifique meu marido ou minha esposa. E que através do meu exemplo, ele possa ser ganho para ti. Exato, e tem também aquela questão, né? Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Tem muita gente que casou muito tempo antes de conhecer a verdade com alguém que não temia a Deus. Mas com a sua vida, essa pessoa um dia possa aceitar a Cristo. Agora, ao mesmo tempo que você falou, nós que já conhecemos o caminho e a verdade, não devemos nos colocar em julgo desigual, né? Como lá em 2 Coríntios 6,14 nos diz, né? Nós não devemos nos prender a julgo desigual. Então, se você já conhece a verdade, procure alguém que seja temente a Deus, porque você vai ter uma vida familiar muito melhor, uma vida conjugal muito mais feliz. Então, mas aqui, se você já entrou, errou e tal, continue orando a Deus. Aquele caso era muito diferente, porque nós sabemos que eram culturas completamente opostas. Era grave. Você tentar conviver com uma pessoa pagã, olha, era muito mais fácil você se converter ao paganismo do que o pagão ao cristianismo, ao judaísmo. E sem falar, George, que essa cultura, essas pessoas que eles estavam se envolvendo, eram pessoas que sacrificavam, né? Exato. Seus filhos. Ou seja, era uma cultura, eram pessoas que eles faziam abominações terríveis aos olhos de Deus. Então, a Bíblia vem trazendo que essa questão não era uma questão de somente cultural, quer dizer, de você casar com um estrangeiro. Era uma questão de você casar com pessoas que, além de ser estrangeiros, eles eram abomináveis, as ações deles eram abomináveis aos olhos de Deus. A lição vem trazendo, eu acho que está encerrando, vem trazendo o exemplo de Moisés e de Boaz, que casaram com pessoas, com estrangeiros, mas que o casamento foi uma bênção, né? Sim. E no caso você pode olhar para o seu marido, como eu falei, para a sua esposa, e você pode ser uma bênção para o seu marido. Agora você precisa colocar a sua vida na mão de Deus. E o seu exemplo vai santificar esse relacionamento. O problema de Deus não era a nação em si, mas era, na verdade, o cristianismo no coração das pessoas, a conversão. E se assim fosse, Deus não teria nenhum problema, né? A gente vê também a questão ali, na época justamente de Esdras e Neemias,
que os líderes estavam permitindo casamentos mistos, né? Casamentos ali. Logo, eles desenvolveram uma religião mista com Deus, né? Com Yahvé. Isso estava fazendo com que as pessoas adorassem a Deus e ao mesmo tempo adorassem uma deusa pagã, né? Com o nome aí de Anat. Então, a gente conhece a história e vê que Deus sempre tem o melhor caminho para a gente. Então, terminando, gente, vamos atentar para as palavras de Deus. Se Deus disse não, é porque Ele tem o melhor para você. Desde lá no início, na época de Moisés, Deus já havia dito para o povo, olha, não se envolvam com esses, para que vocês não venham a sofrer. Então, quando Deus diz um não, é porque Ele tem uma bênção por trás. Então, vamos confiar mais no Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, nosso tempo aqui já se esgotou, ultrapassamos, inclusive. Você vai terminar, como eu tinha falado, orando para a gente. Nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, que todas as pessoas que estão escutando aqui, que porventura já estão casados ou que não estão, que o Senhor derrame uma bênção sobre esse relacionamento, Pai. Amém. Sobre os que já estão firmados e sobre os futuros também. Amém. Para que todos nós possamos descobrir que o Senhor quer o melhor para a gente. Amém. Quer o melhor para nossos filhos, quer o melhor para nossos relacionamentos e através da nossa vida que nós possamos ser, Senhor, exemplos bons para as pessoas. Amém. Pedimos isso a Deus no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, na próxima semana é a 13ª, viu, Kenny? Já vamos terminar. Você vai estar, inclusive, semana que vem com a gente aqui, né? Qual é o tema aqui? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo achar aqui a tempo. Vê se tu acha aí pra mim. Vamos lá. É a Israel. Líderes em Israel, gente. É a lição para fechar aí, o tema para fechar a lição, tá? Espero por vocês, vai ser a penúltima, eu acho, do ano, né? Ou a última? Já vai ser. O ano já tá indo embora, meu amigo. É a última. É a última então, hein? Espero aí. Estaremos juntos se Deus quiser. Deus te abençoe, um abraço e olha, compartilhe aí com os amigos também no nosso Facebook e no YouTube. youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém e facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Tchau, tchau e até semana que vem. Na Rádio Novo Tempo, código aberto.